Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos lá falar então sobre pé de meia, Eliane. O Ministério da Educação bloqueou 500 milhões de reais em verbas desse programa, apenas 3 dias depois de anunciar a expansão desse programa que paga a bolsa, né, para estudantes como incentivo para que concluam o ensino médio. É uma área do governo em que ele tem uma boa avaliação, né, na educação, pelo menos nas últimas pesquisas. E hoje também é aquele prazo para os ministérios apresentarem a fatura do que vão cortar ou não a partir do bloqueio de orçamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse sinal cruzado, né? Pois é. Hoje todos os ministérios têm que apresentar, né, onde, como serão os cortes e de quanto serão os cortes nos programas. Quais serão os programas atingidos pelos cortes determinados pelo governo, particularmente pela equipe econômica, para conseguir aí contingenciar 15 bilhões de reais e tentar algum equilíbrio fiscal, né? Apesar do prazo ser hoje para anunciar os bloqueios e contingenciamentos, o nosso Estadão diligentemente já ontem descobriu os bloqueios e contingenciamentos do Ministério da Educação, que, por óbvio, é um dos ministérios mais importantes em qualquer lugar do mundo, mas particularmente no Brasil, um país com uma desigualdade chocante, né? Então, é muito curioso, né? Porque, cá pra nós, gente, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram na sexta-feira, né? Na sexta-feira, a ampliação de 1 milhão de estudantes no programa Pé de Meia, aquele programa que foi estimulado, incentivado pela Simone Tebet para aderir ao governo Lula, para aceitar o cargo de ministra do Planejamento, né? E que prevê uma poupança para alunos carentes do segundo grau, né? Então, na sexta-feira, o ministro da Educação e o presidente da República anunciam ampliação. E hoje, terça-feira, já está aí, né? Segunda-feira à noite já foi anunciado pelo Estadão, pelo nosso Daniel Vetterman, e hoje já está aí confirmado, né? Cortes no pé de meia. A gente não entende como é que essas coisas funcionam, né? Como é que um dia você anuncia ampliação de 1 milhão de alunos, depois, 3 dias depois, 4 dias depois, você anuncia cortes exatamente naquele programa. E o pior é o seguinte, que nem o Daniel, nem eu, nem ninguém consegue entender a explicação do Ministério da Educação, que é o seguinte: vai ter esse corte sim, mas não tem nenhum impacto no programa. Ué, não entendi. Você corta as verbas e não tem impacto no programa? Não dá para entender, né? Então, isso é preocupante, é preciso explicar melhor que história é essa. Afinal das contas, tem corte, não tem corte, tem contingenciamento, não tem contingenciamento, e afeta como? Porque algum tipo de impacto certamente terá. Além disso, o restante do bloqueio bilionário, segundo o Daniel Vetterman, recaiu sobre as obras do PAC, aquele programa de aceleração do crescimento em institutos federais, né, quase 240 milhões de reais, universidades que estão à míngua, 183 milhões, educação básica, que é o fundamental, é o foco da educação, de quase 70 milhões, e hospitais universitários
com 11,4 milhões, e além disso também teve um corte das emendas de comissão lá no Congresso, que são destinadas também ao pobre, coitado, ensino básico. Muito bem, é hoje então um dia importante que a gente vai continuar acompanhando e trazendo repercussões para você com esse prazo que você disse que é o último dia hoje, né, Eliane? A gente vai acompanhar o que mais vem por aí de tesoura no governo. Por exemplo, na saúde, por exemplo, verdade. na área militar, por exemplo, na agricultura, enfim. A gente quer saber quais são as prioridades do governo e o que foi passível de corte, né? É isso. Bom, o presidente Lula volta hoje do Chile, tem mais alguns compromissos lá, mas volta hoje com uma pressão agora, mais uma pressão internacional, partindo, por exemplo, de 30 ex-presidentes latino-americanos para que ele tenha uma posição mais firme em relação à ditadura do Maduro. E ontem no Chile ainda, o presidente chegou a pregar respeito pela tolerância, pela soberania popular dos venezuelanos. Ele foi lá visitar o presidente Gabriel Boric, que também é de esquerda, mas uma esquerda que já se manifestou contra aí o Maduro. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com os presidentes Gustavo Petro e López Obrador em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Lembrando que antes disso, semana passada, ele tinha dito que não tinha nada de anormal na Venezuela e que a oposição tinha que recorrer à justiça, que é controlada pelo próprio Maduro. Mas e aí, essa pressão sobre o presidente, hein, Eliane? Pois são duas pressões, né, internacionalmente, porque são 30 ex-presidentes da América Latina e da Espanha, cobrando, né, Lula, peraí, o Brasil é o líder da América Latina, né? O líder natural, particularmente da América do Sul, né? E aí, o que você vai fazer? Qual vai ser a ação do Brasil para contornar o impasse, a crise na Venezuela? E outra coisa também, que a pressão dentro da Venezuela para o Brasil também aumenta quando o candidato da oposição, o Edmundo Gonzalez, se autoproclama vencedor, né, e pede ao Conselho Nacional Eleitoral, que é todo manipulado, controlado e servil ao regime Maduro, que, enfim, reconheça a vitória dele, Gonzalez. Então, a coisa vai se complicando, né? Por sorte, graças a Deus e graças aos bons ventos, as manifestações de sábado não viraram um banho de sangue, né? Porque tanto a oposição quanto o chavismo convocaram manifestações de rua com o exército na rua. E, enfim, mas a situação vai se complicando. E além de se autodeclarar vitorioso, o Gonzalez também chamou às falas o Exército, as Forças Armadas da Venezuela, pedindo ajuda, apoio para manter a democracia e a verdade eleitoral na Venezuela. A situação se complica e a gente continua aguardando ali as propostas, ou o que eles chamam de cardápio de propostas do Brasil, Colômbia e México, que estão numa posição contrária, inclusive muito mais cautelosa do que outras partes de esquerda e principalmente de direita aqui da região, tentando ainda manter o diálogo e, enfim, tentar chamar o Maduro às falas. A situação continua muito complexa e não se vê luz no fim do túnel.
A gente também está de olho aqui no noticiário de São Paulo, porque tem uma mega operação no centro da capital. Ministério Público, Receita Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho estão realizando na manhã desta terça essa operação na Cracolândia, no centro de São Paulo, para prender 3 guardas civis metropolitanos, um ex-agente da Guarda Civil Metropolitana e 2 traficantes de drogas. Segundo a investigação, os guardas e o ex-guarda são suspeitos de integrarem uma milícia acusada de extorquir dinheiro de comerciantes da Cracolândia para consumo, né? Uma região que ficou conhecida, infelizmente, pela venda e consumo de drogas. Além disso, um casal de traficantes é suspeito de participar da venda de armas ilegais e de cometer exploração sexual e prostituição. A operação, que chama Salu e Dignitas, começou por volta das 9h. Promotores e policiais saíram às ruas para tentar cumprir 7 mandados de prisões preventivas contra esses 3 guardas civis, um guarda civil aposentado, 2 traficantes e um funcionário de uma empresa. Além dos mandados judiciais de prisão, a operação pretende cumprir 117 mandados de busca e apreensão na capital em endereços ligados aos investigados. A Justiça expediu 46 de sequestro e bloqueio de bens e suspensão de atividade econômica de 44 comerciais. Em um ano de investigação, os promotores do GAECO, do Ministério Público e policiais identificaram a quadrilha que se dia em diversos grupos de atuação na Cracolândia, com ferro-velhos, com essa existência de uma milícia de GCMs aqui, a receptação de celulares, hotéis e hospedarias, que já foi alvo inclusive de outra operação recente, e da favela do Moinho, que era uma espécie ali de fortaleza de fornecimento de drogas, base, portanto, do PCC. A gente segue de olho nessa mega operação e traz atualizações em tempo real aqui também para você. Bom, Eliane, falando um pouquinho de economia, a gente está vendo o mercado bem movimentado, com esse risco de recessão nos Estados Unidos, que ontem derrubou muita coisa, oscilou bastante dólar. Aqui no Brasil, hoje, tem essa ata do Copom com esse aviso que não vai hesitar em subir juros se necessário. Como é que se desenha o futuro a partir do que a gente está vendo aqui? Era já esperado, né? No comunicado da semana passada, né? Você tem a reunião do Copom, que anuncia os juros, a taxa de juros, e naquele dia tem o comunicado. E depois, na semana seguinte, vem a ata detalhando, explicando o porquê daquele resultado, né? E no comunicado da semana passada, o Banco Central já indicava, olha, estamos mantendo por unanimidade a taxa de juros, ou seja, foi interrompida pela segunda vez aquela trajetória de queda dos juros que era muito bem-vinda, mas que depende das condições de tempo e temperatura, né? Então, foi interrompida, né? O Copom manteve, mas agora deixa bastante claro que não hesitará em subir os juros no caso da piora do cenário para a inflação, né? Então, é aquela coisa, se o governo não conseguir assegurar a convergência da inflação à meta, né, o Banco Central não descarta aumentar os juros. E a gente vê que a situação está ruim, o mar não está para peixe não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Ontem as bolsas do Japão caíram 12%, a maior queda, né, uma queda histórica das bolsas do Japão, o dólar disparando lá. E isso também teve uma onda também na Europa, no resto do mundo e, claro, aqui no Brasil. Então, o dólar ontem chegou a passar dos 5,80, né? Tá um cenário de muita incerteza. Isso vem pelas guerras, né? Possibilidade de guerra no Oriente Médio, principalmente pela situação dos Estados Unidos. Teve aí um recuo na queda do desemprego nos Estados Unidos, os juros nos Estados Unidos também, há aí dúvidas sobre para onde os juros vão, e a questão interna no Brasil, né, além da questão interna, a externa, você tem no Brasil
adendos, como, por exemplo, dúvidas sobre o equilíbrio fiscal, a capacidade do governo de manter o equilíbrio fiscal e de cumprir o próprio arcabouço fiscal, né? E também o efeito de tudo isso na inflação. Se a inflação ameaçar, se a inflação botar as manguinhas de fora, né, o Banco Central e o Copom não hesitarão, nas palavras deles mesmos, a aumentar novamente os juros. Aumentar os juros significa impactar a capacidade de crescimento, impactar o setor produtivo, impactar emprego, etc, etc, etc. Bom não é, mas pior ainda é você não controlar a inflação e controlar a questão das contas públicas. Então é um momento muito, muito agitado para o mercado e tenso para o mundo inteiro na questão da economia. Isso aí. E dessa vez uma linguagem bem direta, né? Dá para entender facilmente o que está dizendo aí o Copom. Eliane, para a gente fechar, muita repercussão ainda daquele ouro de ontem da Rebeca Andrade no solo. E uma reflexão aqui, podemos ter mais Rebecas no plural? Pois é, né? A Rebeca é muito emocionante. Lembra que ontem a gente terminou o programa e nós três dissemos, olha, não me liguem, né? Vamos correndo para ver a Rebeca. A Rebeca foi impecável. Uma coisa assim, meio mágica, meio sobre-humana, foi muito bonito e o pódio foi lindo, né, com a Simone Biles que foi prata e a Jordan que foi a bronze, fazendo uma reverência para nossa Rebeca. Aquilo tudo foi muito bonito. Quando tocou o hino nacional, me desculpem, mas eu chorei, não aguentei. Chorei porque foi muito emocionante e a Rebeca é uma síntese, né, do nosso Brasil, né? É uma menina preta, de periferia, pobre, de um lar chefiado por uma mulher, né? E uma mulher empregada doméstica com 7 filhos. A Rebeca teve um lance do acaso, ou uma sorte, um dedo divino, ou como quiserem, né? Porque uma tia dela, funcionária pública, estava cobrindo as férias de uma colega, aí tinha um programa na prefeitura, um programa social de esportes, e ela levou aquela menina de 4 anos para aquele projeto, e a menina se revelou um baita de um talento, né? E se tornou a nossa Rebeca, a maior medalhista da história no Brasil, né? De medalhista olímpica na história do Brasil. Mas a gente não pode contar só com lance de sorte, a gente não pode contar só com uma mãe, com uma Dona Rosa, uma mãe tão eficiente, tão obstinada para criar 7 filhos sozinha, né? A gente tem que focar na educação. Essa é a minha coluna de hoje no Estadão. Educação, educação, educação. É ali que você descobre os grandes talentos, é ali que você abre possibilidades para quem vem lá da periferia, que vem de famílias solo, de mãe solo, e que você cria chances para aqueles que não têm altas habilidades como a Rebeca e como tantos outros e que precisam do Estado para ter uma luz na vida, né? Um caminho, né? Uma vida com dignidade. Então, é preciso não aguardar a sorte, é preciso investir nas nossas crianças, sejam elas de grandes habilidades ou não. E não adianta só ter grandes patrocínios depois que a Rebeca já é a grande Rebeca. É preciso ter patrocínio lá embaixo, quando elas despontam, quando elas se tornam as grandes promessas do Brasil. O esporte
muda a vida das pessoas. É preciso levar a sério a educação e a educação física, que é uma cadeira super importante para a mente, para o físico e para o futuro das nossas crianças, gente. Muito bom. Por mais Rebecas também.